Olá, está começando mais um Rede Cabeças aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade e parceiros do canal Futura. Hoje nós vamos falar sobre a capacidade que o ser humano tem de ser predador. Uma pesquisa da revista Science mostrou que o ser humano é capaz de matar outro animal 14 vezes mais do que qualquer outro carnívoro na natureza. Que atitude é essa? Porque nós ainda temos esse tipo de impulso? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Ao longo de 4 bilhões de anos, desde o surgimento da vida na Terra, muitos animais e plantas desapareceram por motivos variados e naturais, como grandes desastres ambientais e mudanças drásticas de clima. Agora, entretanto, a maior parte das extinções tem como principal causa apontada a ação humana. Alguns fatos recentes têm reacendido essa discussão sobre a invasão do habitat das espécies para fazer casas, estradas, hidrelétricas, plantações. Em abril deste ano, um jacaré de cerca de 4,5 metros de comprimento foi morto a tiros em uma fazenda da Flórida, nos Estados Unidos, depois de supostamente ter devorado o gado da região. O mesmo estado americano retornou às manchetes mundiais após um menino de 2 anos ser atacado dentro do grande complexo da Disney em junho. Estima-se que mais de 1 milhão de jacarés americanos vivam no sul da Flórida. Já no zoológico de Cincinnati, um gorila foi morto por tratadores no dia 28 de maio, após um menino de 4 anos ter cruzado uma barreira e caído dentro do poço que cerca o habitat do animal. A criança ficou por cerca de 10 minutos com o gorila, de 17 anos, e não sofreu ferimentos graves. No Brasil, há 627 bichos que podem sumir nos próximos anos. Um deles é a onça-pintada. No dia 20 de junho, a onça, conhecida como Juma e mantida como mascote do exército na Amazônia, foi sacrificada após ser exibida no evento olímpico de passagem da tocha. Ela foi morta após se desvencilhar dos soldados. A espécie de Juma é ameaçada pelo desmatamento não apenas na Amazônia, como também no Pantanal e no Cerrado, para ceder espaço à expansão da atividade agropecuária. Muito bem, homem predador. O assunto de hoje vai ser, no mínimo, polêmico, né? Para falar sobre isso, professora Luciana Jaqueline, prof. de Biologia do Ensino Médio aqui de Caxias do Sul, seja bem-vinda. Tudo bom? Estamos recebendo também a Cláudia Borges Machado, que é bióloga do nosso zoo aqui da UX, bem-vinda. Obrigada. Professora Dir Heck, que é doutora em Direito e coordenador do mestrado em Direito aqui da Universidade, bem-vindo, professor. Obrigado. E recebemos também a Juliana Plett, que é veterinária do zoo da UX e também prof do curso de veterinária aqui da Universidade, bem-vinda. Bom, os assuntos em torno da questão do homem predador e o que a gente viu ali no editorial, trazendo todas essas informações, nos botam muitos questionamentos, né? Afinal de contas, qual é a função mesmo do ser humano? Essa questão de, às vezes, nós olharmos para os animais ou para a natureza como se fossem objeto, né? O professor, antes do programa, colocava bem isso. Eu queria que vocês, para começar o programa, dessem a opinião de vocês a respeito disso, né? Para nós começarmos a aprofundar o assunto. Professora Dir. A grande questão é que o homem, na prática, tem, ao longo do tempo, uma visão e uma relação antropocêntrica. Isto é, o homem pensa que ele é o centro do mundo e que ele vive independentemente dos outros seres vivos, né, e que ele subsiste ao planeta por si só. Você não precisa das várias formas de vida, né? E essa questão, ela gera toda essa problemática de conflito, né? Isto é, hoje nós não temos a preocupação de ter uma visão ecocêntrica em que os ecossistemas devem ser preservados para que as várias espécies efetivamente tenham espaços para se preservar. Até o próprio Código Florestal, ele estabelece que você tem que deixar 20% da propriedade, em outros locais 30%, em outros locais 40%, em outros locais mais, mas não há uma preocupação de construção desses espaços de áreas de reserva legal para serem interligados. E aí a gente pensa, né, que o animal
pode andar de bicicleta, andar de ônibus, andar de carroça, de um pedacinho de área que nós deixamos, diante, às vezes, de né, um grande para um público. outro pedacinho de área que a gente vai deixando. Isso é preciso que se tenha essa visão, né, de que as espécies devem ser preservadas e que a relação do homem não pode ser uma relação de objeto, de coisa, que a vida, todas as espécies de vidas, elas têm uma relação com o homem. Elas são dependentes. Claro. Né? O homem depende dos outros. Um dia que desaparecer todas as formas de vida, o homem automaticamente estará morto também. Claro. Né? Eu acredito assim que os humanos erram muito nessa posição que a gente quer colocar o animal como um troféu, uma exibição, e às vezes a gente faz isso erradamente e quem sai perdendo, né, é sempre o animal. E outra coisa importante que o prof também comentou é o equilíbrio. Eu acho que a gente precisa manter, né, todas as vidas no planeta porque a gente precisa de um equilíbrio. O próprio mosquito que estava ali assombrando o nosso verão e pode voltar, porque alguém está tirando o sapo do caminho para comê-lo. Então, o homem acha que está no topo, mas ele depende e muito dos outros animais. Cláudia. A gente que trabalha ali no zoológico, nós temos a prova concreta dessa ação humana, porque os animais que nós recebemos ali são animais que precisam de cuidados justamente porque houve uma interferência humana. Ou um animal que nem nós tivemos agora há pouco tempo, animais alvejados por arma de fogo, simplesmente por atravessarem o caminho de alguém, ou por estarem se alimentando de frutas no pomar de uma pessoa que não tem a tolerância de dividir o alimento com o animal, ou filhotes órfãos porque abateram a mãe. Então a gente enfrenta essa realidade quase todos os dias, que é justamente essa questão. O homem não sabe usufruir da natureza maravilhosa que nós temos aqui sem interferir de uma forma que acabe prejudicando as outras espécies. Raras são as pessoas que fazem isso. Então ele acaba invadindo o espaço dos animais, acaba criando situações e depois ele não consegue resolver. O ser humano tem esse problema, ele vai até um certo ponto, ele chega num limite e ele não sabe mais como agir e acaba deixando o rastro de destruição ou de outros seres que ficam afetados por essas ações. Né? Juliana. Então, concordando com todos, né, com relação a isso, eu acho que toda a história da humanidade, o homem sempre interferiu na natureza, né, sendo que ele é um animal e que ele faz parte da natureza, então ele não deveria se sobrepor à natureza. Então ele acaba exercendo, eu acredito, um biopoder, né, de certa forma, porque a gente ainda, infelizmente, ainda temos, em pleno 2016, ainda temos a questão que é muito preocupante com relação ao tráfico, à biopirataria. Quer dizer, o homem está interferindo o tempo todo na natureza, né? Ou para expandir uma área que e desmatando, né? E fragmentando os hábitats. Então é bastante complicado essa relação homem-animal, né? Então eu acho que hoje em dia, como a Cláudia falou, a ação antrópica ela é bem impactante com relação aos animais e o meio ambiente. Eu até estava me lembrando de um outro caso, acho que vocês vão se lembrar também, pessoal de casa, acho que aconteceu em 2014, de um dentista que foi para o Zimbábue e acabou matando um leão. Depois isso repercutiu muito, né, nas mídias, assim, as pessoas acabaram também fazendo a crítica porque ele posou em cima do animal morto como se realmente fosse um troféu. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, assim, de que, porque me parece, ou pelo menos é um paradoxo, né, o ser humano poderia ter, já que nós evoluímos e estamos há tanto tempo dentro, né, do nosso ecossistema e vivendo aqui nesse planeta, que passada a própria questão da busca do animal por ser um alimento, e hoje a gente tem tantos recursos, que impulso é esse que a gente ainda tem, hein, de morte? Difícil. O homem mata os animais sem necessidade. Dá o prazer, né, de matar. Pelo prazer de matar, ou por ser um troféu, efetivamente. Se você vai em casas antigas ou nas casas, você verificava que eles colocavam na sala cabeças empalhadas de animais. Isso era um troféu, matei, eu sou bom, eu tenho pontaria, né? Eu sou bom caçador, né? E a caça virou, inclusive, um esporte. Né? Sim. Por quê? Porque não há um respeito pela natureza.
não há uma relação ética, né? Aquilo que eu disse, nós temos, a natureza para nós é comércio, é lucro, é coisa, é objeto, né? Ela nos serve apenas, né? Então, né, nós temos que mudar essa relação. Nós não temos necessidade de matar animais, etc. Nós temos formas de sobrevivência. O animal mata por instinto ou por sobrevivência, né? O homem é um ser racional e a racionalidade tem que construir uma relação diferente. O homem sabe, ser, né, professor? o homem sabe que ele é dependente da natureza, né? Ele sabe disso. Só que é interessante que a gente sabe, mas não tem uma postura ética. E essa postura ética é uma construção, né, que tem que ser feita na sociedade, começando pela escola, né, começando nas nossas famílias, né, e assim por diante, para que a gente possa efetivamente mudar esse comportamento que ele é histórico. Às ele vezes vem de pai para filho. Exato, né? de pai para filho. Colaborando contigo, eu penso Ele assim é que antropológico a até. educação está ali, no topo. Então, lá na educação que a gente vai mostrar o amor pela natureza, lá na educação você vai mostrar que precisa criar para comer, que a gente precisa ter um equilíbrio na natureza, que eu posso dividir lá na minha horta com um caracol, mas eu vou manter ele no controle. Então, se eu tiver um sapo, ele vai me ajudar no controle. Então, todos os animais são importantes e o homem faz parte disso. E eu fiz um levantamento na escola com os alunos e a maioria estava dizendo, não quer saber de jardim zoológico. Ah, é? Aí eu disse, mas por quê? Porque eles estão lá expostos e ninguém trabalha. Então, talvez a gente não conheça um zoo que faça esse trabalho de conscientização, que mostre para o cidadão o que aquele animal faz, o porquê, né, que a Cláudia está falando. Por que ele está lá, né? Por que ele está lá? E até comentei, tem animais que você não pode mais tirar ele, né, do confinamento, porque ele vai para a natureza e em uma semana ele não vai sobreviver. Fatos que nem a gente viu, né, atualmente com relação a esses acidentes em zoológicos, a gente vê uma gama de pessoas querendo a abolição de zoológicos, de espaços como esses. Ficou ruim, né? Então, como é uma notícia muito impactante, muitas vezes as crianças sem entendimento, muitas vezes acham que isso é ruim. É uma coisa ruim. Né? Então, eu acho que é muito importante para a sociedade e para os seres humanos, o zoológico. Ele tem uma função socioambiental extremamente importante. É isso que eu tento. Tá? Porque além dos zoológicos manterem animais que necessitam desse espaço, porque eles não podem mais retornar à natureza, e esses zoológicos, eles são mantidos, né? Esses animais são mantidos nos zoológicos com uma qualidade de vida. Claro. Né? E alguns dentro até do possível. né, de extinção. Exatamente. Então, o zoológico ele faz esse papel de Tem um conservação trabalho. das espécies. Deixa eu segurar a fala de vocês. Ju, segura bem rapidinho. É só porque eu preciso fazer um intervalo rápido e a gente volta para a discussão do zoo. A gente já volta. Eu quero falar das inadimplências de pai. A UX-TV, em parceria com a Emater Ascar, apresenta o Rio Grande Rural, um programa comprometido com a cidadania e a inclusão social do público assistido pela extensão rural. Pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, agricultores assentados da reforma agrária e pescadores. Rio Grande Rural, todos os domingos às 9 da manhã. Na UX-TV, canal de identidade. Estamos de volta com o programa Rede Cabeças. Hoje nós estamos falando a respeito do homem predador. Saímos do bloco anterior falando sobre a questão do zoológico, né? Como fica complicado dentro de todos esses fatos que andaram acontecendo. Eu te roubei a palavra, Juliana, e te devolvo a palavra. Não, é que a questão eu estava colocando, então, que com fatos assim, as pessoas muitas vezes querem a abolição de espaços como os zoológicos, que são extremamente importantes. E que os jardins zoológicos, eles têm uma função socioambiental muito importante, né, para a sociedade. Então, como eu estava falando, além da manutenção das espécies, né, em cativeiro, porque realmente não estão com alguma sequela, por interferência do homem, né? Estão lá dentro dos recintos, né, infelizmente. Hoje a gente trabalha muito com a questão educativa, né, com a educação ambiental nos zoológicos, né? Então, com os pequenos,
que é extremamente importante para que eles saibam a realidade que acontece com relação à ação, né, do homem com os animais. E a gente está preparando, né, um futuro aí. Cidadão melhor. Porque, na verdade, toda essa concepção, como vocês falaram, eu acho que tem que ser desconstruída para depois a gente construir novamente, né? Então, os zoológicos, eles são muito importantes. Então, as escolas que a gente recebe lá no zoológico, né, eles passam sempre por uma orientação. Todo grupo que chega ao zoológico, eles são recepcionados e a gente dá toda uma orientação e, inclusive, explica a função dos zoológicos, né? Então, é a questão da... Que não é de bonito, né? Por bonito, não, por beleza, não é para exposição né? somente, né? Então, é bastante importante nesse sentido. Eu queria chamar, porque acabou depois saindo uma nota, depois da morte, né, da onça pintada, acabou saindo uma nota onde então se tentou explicar por que é que um animal foi morto. Vamos conferir o conteúdo desse material, depois a gente volta para a discussão. Em nota, o Comando Militar da Amazônia informa que, após a solenidade olímpica no dia 20 de junho, a onça Juma escapou do interior do zoológico do Exército. O órgão afirma que um grupo de veterinários e militares tentou recapturá-la com tranquilizantes, mas que, mesmo atingido, o animal avançou sobre um soldado. E justifica que, abre aspas, como procedimento de segurança, visando a proteger a integridade física do militar e da equipe de tratadores, foi realizado um tiro de pistola no animal, que veio a falecer, fecha aspas. O Exército abriu um processo administrativo para investigar a morte do felino. Não era mais seguro ter deixado o animal lá no lugar dele, ao invés de ter levado para o meio de todas aquelas pessoas, hein, Lu? Olha, pelo que eu li Cláudia. a respeito disso, eu até fui me informar da notícia porque a gente tem muita informação na rede social. Sim. E aí a gente tem que buscar o fato verdadeiro, né? Que às vezes acaba se distorcendo. Pelo que eu li, é comum que esses animais, existe esse zoológico lá, que na verdade não é bem um zoológico, é um local onde eles recebem animais também que vieram de cativeiro, desde filhotes, enfim. E que eles têm um contato grande com pessoas. De qualquer forma, a gente sabe que a onça pintada, ele é o maior felino da América. Ele é um animal que tem um instinto de caça. Claro. Então, é extremamente arriscado colocar um animal numa situação E é dessa que selvagem, gera não um é? estresse, porque aí a gente tem câmeras, a gente tem pessoas estranhas, ele está no local fora do que ele conhece, e um profissional que trabalha lá e que conhece disse que o animal não estava assim no seu comportamento já normal, então já se podia prever alguma coisa errada. E também eles não tinham licença para estar com esse animal exposto, embora em uma alguns sucessão de eventos problemas. eles já costumam fazer. Então já era o que eu chamo de uma tragédia anunciada, né? Era previsto que poderia ter algum resultado negativo. Então a gente sabe também, pela nossa prática, a questão do tranquilizante, que muita gente até questionou a questão do gorila, por que não usar? O tranquilizante ele não tem uma ação imediata, não é assim, ele não atinge o animal e já faz efeito. E a partir do momento que o animal é atingido pelo tranquilizante, ele pode ter uma reação mais agressiva ainda, porque ele foi agredido, né? Ele sente aquilo como uma agressão. E quando a vida humana está em questão, aí sempre, se não for preservada a vida humana, aí vai haver um questionamento complicado. Mas o animal foi exposto a uma situação que eu considero que foi muito arriscado mesmo. Era aquilo que a professora Edir falava no primeiro bloco, né, do raciocinar antes, né? Mas, E aí surgem perguntas, porque quando apareceu isso na mídia, na escola veio as perguntas. Mas aquela criança não tinha pai e mãe. Aí não, do gorila e até ali em Orlando, do jacaré. Não tinha grade, não tinha uma informação, uma plaquinha informativa. Então os humanos estão se arriscando, eles fazem essas confusões, essas encrencas, né? E no fim sobra, né, o pato para pagar para os animais, né, selvagens. Até eu tenho uma frase, eu estava comentando aqui, os animais falando, vocês tiram o nosso habitat, nos prendem em jaulas, nos usam como entretenimento, nos matam covardemente e depois, os selvagens somos nós. Então, eventualmente, o humano, ele faz as atividades sem pensar. Então, primeiro tem que acontecer o problema para depois remediar. Exatamente. Então, agora, praticamente todos os zoos vão reforçar grades, vai ter guarda em cada jaula, ou talvez em alguns lugares não vão poder fazer, não ter um acesso para visitação. Então, vai ser um problema agora para ser enfrentado, né, para ser melhorado,
para tirar essa imagem E negativa. sabe o que a gente trabalha, como a Ju disse, a gente trabalha com educação dentro do zoológico, é uma das prioridades do zoológico trabalhar com educação, e o nosso, como nós temos esses animais que são recebidos através de ações humanas, então a gente sempre procura mostrar para o público, ó, esse animal está aqui porque ele foi apreendido, ele estava num cativeiro ilegal, ele foi apreendido de um traficante, ele estava sofrendo maus tratos, tem esse animal aqui que ele não tem um membro porque ele foi atingido por arma de fogo, então a gente faz isso. Placas a gente também tem. E eu vou te dizer, a placa pode estar do lado. As pessoas não sabem ler, a né? pessoa Se lê a arrisca, placa e ela vai lá e faz. É que ser humano Porque é o complicado, local onde né? estava o crocodilo estava sinalizado. O local do gorila com certeza tinha sinalização. Aqui a gente pede para não alimentar os animais e as pessoas, de igual, elas transgridem. E isso também é um impulso, não só o matar, mas transgredir. Isso faz parte da natureza humana também, às Correr o vezes. risco E aí, desnecessário. professora Dirrey, como é que a gente faz com relação a esse impulso ou as regras? Como é que fica o ser humano diante desse momento quando ele acaba avançando também essas limitações? É que a gente não separa, né? Na prática nós queremos tomar conta de todo o planeta e nós não separamos o ambiente que deve ser do homem, exclusivo do homem, e os ambientes que devem ser exclusivos dos animais. Tem animais que eles não têm condições de conviverem com o homem. E a gente insiste em trazer eles para dentro do habitat humano. E aí, quando acontecem os acidentes, a gente não sabe por que aconteceu, né? É que as pessoas, os seres vivos, eles têm habitats específicos. E eles, nesses habitats, é que eles vão ter uma vida normal, e vão se sentir normais, não vão se sentir ameaçados e, consequentemente, não vão agredir, né? Então, você não pode invadir esses habitats, né? Assim como a gente não quer que o animal invada nosso habitat, nós também não podemos invadir o habitat do homem. Só que nós não respeitamos, eu volto a insistir, não criamos, não respeitamos os ecossistemas necessários para que todas as espécies de vidas tenham efetivamente vida e, consequentemente, asseguram o equilíbrio do planeta. Claro. Né? Na medida em que seres vivos, né, vão morrendo, nós vamos tendo desequilíbrio. E isso afeta o próprio homem. E o homem ainda não se deu conta disso. Acho que uma coisa muito importante que o professor falou com relação ao respeito, porque é muito fácil julgar. A culpa é do zoológico, né? A culpa é do animal, mas as pessoas não olham suas atitudes, não se olham, né? A questão do respeito eu acho ela extremamente importante, porque o que a gente vê, né, no nosso dia a dia, porque faz parte do nosso trabalho, é que as pessoas chegam no zoológico, tá? Alguns pais, por exemplo, fazem o seguinte: chegou dentro do zoológico, é um parque. Claro. Soltam então os tem filhos. uma responsabilidade ali dos pais, né, de não serem negligentes nesses espaços. Assim como os grupos escolares também. A gente recebe todos os grupos escolares lá na portaria do zoológico e a gente pede aos professores que mantenham as crianças em grupo, né? Aí a gente percebe que não há um comprometimento de algumas, não estou querendo generalizar, mas algumas pessoas ainda não têm esse comprometimento de manter a importância de manter o grupo unido, junto. Mas assim, aí a gente vê criança correndo, gritando, sabe, um desrespeito geral, né? E com relação aos pais com seus filhos, a importância de acompanhar o pai, sempre acompanhar a criança, acompanhar o pai. Né? Eles querem subir nas grades, eles estão sempre tentando alguma coisa. Porque criança é criança. Exatamente. Então, a questão, eu acho, que é a orientação dos pais com relação à postura e ensinar os filhos a respeitar. Né? Isso é bem importante. E também nessas visitas, eu acho bem importante, as crianças da minha escola, o meu filho, inclusive, veio visitar o zoo aqui da UX. Então, eles receberam essas informações e eles chegam em casa contando. Repassando, né? Não pode gritar, não pode jogar comida. Então, às vezes, a criança, o aluno, vai para casa e passa essa informação, né, para a família. Porque talvez é uma coisa sem pensar e causa um dano muito grande. E o interessante, muitas vezes, é que a gente percebe que quando a criança recebe essas orientações, ela corrige o pai. Exato. Né? O pai não pode fazer isso. Né? Quando o pai até instiga a criança a fazer alguma coisa que não pode. Aliás, o homem estressado já é agressivo. Sim. Porque ele age instintivamente. O animal é só instinto. Claro. Portanto, e os animais estão estressados exatamente porque nós
estamos invadindo os seus espaços. Cada vez mais. Outro dia eu estava vendo o pessoal fazendo loteamento, né? E aí que as nossas cidades são terra arrasada, degradação absoluta, e aí, consequentemente, tem degradação humana. Claro. Sempre onde há degradação ambiental, há degradação humana. E aí você vê os animaizinhos correndo, desesperado, tentando encontrar algum lugar para se abrigar ao redor da cidade. E ao redor da cidade também não tem lugar para eles se abrigarem, porque nós não preservamos espaços. Então, esse desrespeito, né? Essa relação que não pode se chamar de humana, porque Desumana. nem desumana, mas é um problema ético, é um problema de conduta, de responsabilidade, de responsabilidade, né? De respeito, né? Isso é, o animal também precisa ser respeitado. Claro. Nós queremos ser respeitados, mas a gente não respeita. E aí, quando você é agredido, não sabe por quê. Isso me lembra, porque nós aqui trouxemos fatos que são maiores, de uma repercussão, enfim, grande, mas o senhor falou, por exemplo, as estradas, né? A gente desce daqui para a praia e o que a gente vê de animais sendo mortos na rodovia, né? Animais silvestres, quer dizer, é a responsabilidade e o respeito em todas as ações, né? Desde as pequenas, mais próximas, até as maiores. Gente, infelizmente o programa está terminando. Foi super bom. Foi super rápido. Rapidinho. Eu queria muito agradecer a vinda de vocês. Acho que esse é um assunto que não se esgota aqui. A gente volta com certeza no próximo momento para ampliar, para discutir, para trazer, enfim, mais reflexões sobre isso. Mais importante que nós estamos vivendo no momento. Acho que sim, né? Repensar, precisamos repensar, sim. Porque a extinção está vindo aí. E talvez seja nossa também, né? É provável, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada a você de casa que nos acompanhou. A gente fica por aqui e volta na próxima. Até!